Saudações, irmãos. Vamos inclinar nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Nosso amoroso e Pai Celestial, no nome santo do Teu Filho, Senhor, nós somos gratos a Ti por nós estarmos aqui. Te pedimos no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, por cada um que aqui está, os que estão conectados, os que estão, Senhor, ouvindo através da FM Vale do Acarape. Nós pedimos que o Senhor estenda suas mãos. Se algum com alguma necessidade, eu peço ao Senhor que o Senhor possa suprir, porque só o Senhor pode fazer todas as coisas. No nome de Jesus Cristo, vem mais uma vez abrir a Tua palavra, fala aos nossos corações. Frustra todos os planos de Satanás. No nome poderoso de Jesus Cristo. Quando esta nação ela está apodrecida e caindo em pedaços, um mundo podre, Deus, ajuda, Senhor, a nós virarmos as costas para tudo isso. No nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu creio que 2 Pedro. Segunda carta de São Pedro. No capítulo 3. Capítulo 3, versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Vamos para o versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grandes estrondos, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Senhor Deus, acrescenta as Tuas bênçãos à Tua palavra, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Responde, Senhor, cada pedido que aqui foi feito. No nome de Jesus, receba a nossa adoração. Nós somos gratos a Ti. Amém. Pode sentar. Os dias está cada dia bem difícil. Bem horrível mesmo. Eu não sei quantos sabem, hoje mesmo várias cidades no Brasil estão fazendo caminhada para Satanás. Assim como as pessoas têm as caminhadas chamadas marcha para Jesus, eles estão fazendo uma marcha para Satanás. E em alguns lugares são multidões de pessoas completamente adeptos do diabo.
E é aqui nessa terra, não é em outro lugar. Não é algo que as pessoas estão fazendo às escondidas. Não, não. Estão fazendo diante de todas as, como diz, de todos os olhos, tá? E a igreja, a noiva, onde está? Aonde está? Aonde você está? Que hora você está vivendo, como disse o profeta? Eu estava lendo uma matéria aqui de Fortaleza, de um jovem 23 anos. Ele já matou mais de 40 pessoas aqui, só em Fortaleza. E nas costas dele está desenhado um anjo, tá? Como Lucifer, com uma foice. E todas as vezes que ele matava uma pessoa, ele tirava a camisa, tá? E mostrava as suas costas para o povo que viu ele matando. E ele gritava: eu sou o anjo da morte. Isso é bem no meio do povo. E pessoas bem adeptas, como diz, satânicas mesmo, tá? Não é algo que estão fazendo às escondidas, nas matas, nas cachoeiras, não. Estão fazendo bem no meio da cidade. E tudo isso esses dias, essa semana, o irmão que congregou conosco, teve aqui também, congregou, ajudei muito a ele, principalmente lá no Pirambu. Alguns conhecem aqui o Oliveira, tinha até uma boa palavra de pregação, e tentei de tudo com ele, mas um dos piores espíritos é a mentira. E essa semana, ele não estava mais congregando, e essa semana derrubaram ele, assassinaram ele e furaram os 2 olhos dele. Isso está acontecendo bem. Eu não sei o que a igreja, o que esses jovens, os pais, eles dão os seus filhos. A morte está aí às portas. E nós dizemos que amamos e amamos e amamos, e parece que nós não colocamos o dedo para livrar pelo menos os parentes, das coisas que estão vindo aí. Principalmente os jovens. Hoje, São Paulo, uma avenida lá estava lotados de jovens satanistas. Tá? Daqueles que bebem o sangue um dos outros, tá? Faz pacto macabro, tá? E odeia completamente a Jesus Cristo. Vocês podem escrever, não sei com quem eu falei esses dias. Depois disso, vocês verão o que irá acontecer com esta nação.
igreja, nós tivemos 2 semanas de oração. Foi algo assim, para mim foi... Eu já tive muita experiência. Mas essa semana foi uma semana de uma luta tão terrível na minha mente como eu nunca tinha passado. Pra você ter ideia, a coisa assim veio tão... o pequeno Manassés não sabe, os médicos não sabem, as plaquetas dele deu baixa, tá? Ele teve febre alta, tá? E teve sendo acompanhado lá no hospital. As plaquetas baixaram e não subiam, tá? Graças a Deus, hoje de manhã ele voltou ao hospital, mas não tem mais febre. A médica disse que não sabe o que é, mas claro, a gente sabe o que é, né? Nós temos sempre uma ideia que o diabo não atinge uma criança. Não pensa nisso, tá? Isso é conversa fiada de Satanás. Então, graças a Deus, hoje de manhã subiu, tinha subido, mas ainda era pouco, tá? Mas graças a Deus, vocês veem aí, ele está bem. A médica disse que ele está bem, mas não sabe, né, por que as plaquetas dele estão abaixo, e colocaram ele um ditado que ele tem lá, que diz lá no hospital, que ele tem uma suspeita de dengue, né? Mas até agora isso não mandaram também nós observássemos. Mas tudo isso obra de Satanás. Então, se nós não estivermos mais unidos em oração, tá? Você veja bem quantos nós tivemos a semana de segunda a sábado, essa igreja quase lotada de irmãos aqui orando. Hoje de manhã foi gato pingado na escola. É uma preguiça do inferno. Satanás vem e não deixa você sair, sabe? Aí depois as coisas estão acontecendo. Você veja hoje, de madrugada, hoje, antes que essas manifestações começassem, já tinha pessoas reunidas em São Paulo esperando a grande marcha para Satanás. Pessoas com faixa. Nosso Senhor é o diabo. Vocês estão pensando o quê? Sabe? Pessoas com faixa, pessoas dizendo que o Senhor deles é Satanás, tá? Satanás é o Deus deles, andando, gritando, sabe? E louvando ao diabo. Isso assim na rua, para todo mundo ver. Como tem aí essas marchas para maconha, né? Essas coisas, como essa marcha que se chama marcha para Jesus, que para Jesus não tem nada aquilo, Jesus não tem nada a ver com essas coisas. A igreja de Deus, ela marcha pela sua palavra. A coisa tão difícil que eu não consegui ouvir. Tinha um pastor aí denominacional que ele estava fazendo um apelo, né, para as igrejas hoje, todas as igrejas se unirem em oração contra essa marcha para Satanás. E aí ele dizia: eu peço a você, católico, ore com nós. Vocês espíritas, ore com nós. Macumbeira, né? Sabe? Como diz, as denominações, claro, não tem nada, né? Elas já estão tudo perdidas mesmo, tá? Elas estão no sistema católico, no sistema ecumênico, estão perdidas, né? E esse pastor lá estava pedindo arrego, né? Até as instituições, como diz assim, que são completamente contra a palavra de Deus. Mas vamos olhar para o nosso alvo, que é o grande Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de meditar alguns minutos aqui com os irmãos. A gente tem viajado e tem encontrado novas pessoas, novos irmãos, e sempre tem perguntas
sempre tem perguntas. Até uns anos atrás, uns 3 anos atrás, quase 4 anos atrás, houve uma pergunta que foi feita, e até de um irmão que ele disse, falou sobre a questão do arrebatamento, que ia dar em Franca, em São Paulo, né? Eu não sei se algum se lembra dessa pergunta. E era lá onde a igreja iria se encontrar para o arrebatamento. Tem outros que dizem que será em Tucson, nos Estados Unidos, outros dizem que é Jeffersonville, outros dizem que é em Kentucky, outros dizem que em Phoenix. Até um grupo certa vez de Santa Catarina disseram que ia ser em Caxias, e eles fizeram um condomínio, tá? Porque o rapto ia se dar lá. Quem não tivesse lá, não sabe. Agora, por que essas pessoas elas erram tanto, né? Uma pergunta que foi feita ao profeta disse assim: será a noiva congregada em um lugar para o rapto? E será no oeste? E eu pergunto a vocês, ela será congregada aonde? Para o rapto. Será onde? Estaremos todos juntos no mesmo lugar? Certo dia, um irmão que congregou aqui, né, que depois mostrou as suas qualidades, eu vinha com ele passando de frente ali o cemitério ali, e aí ele quase parou o carro e olhou ali para o cemitério e disse assim, né, porque o cemitério público é na terra, né? Aí ele olhou para mim e disse: aqui vai ter ressurreição, eu quero ser enterrado aqui porque aqui vai ter ressurreição. Que bobagem um homem falar uma tal coisa dessa. E o cristão que o peixe comeu? E o cristão que o fogo queimou? Como é que vai? Entende? Outros acham que vai vir uns anjos e vai lá para o cemitério os anjos, e ele vai tirar nós, os que dormem, né? Vai abrir o sepulcro. Os sepulcros vão se abrir e as pessoas vão sair, sabe? Talvez com aquelas roupas fedorentas ainda. Que mente das pessoas são tão fracas. Por exemplo, cada um de nós aqui, se for queimado, tá? Cada um de nós aqui, se for queimado, depois de queimado, não dá uma colher. O máximo que dá é uma colher de pó. E são essas coisas, são essas perguntas, essas coisas têm surgido, e eu fico perguntando por que as pessoas falam tantas coisas que não tem nada a ver. É porque eles não seguem, sabe, eles não seguem a palavra. Porque se seguisse a palavra, jamais sairia do alvo. Amém? Então deixa eu ver aqui um pouquinho com os irmãos. Aí, nos dias de Paulo, está escrito em Tessalonicenses que tinha um grupo que disse que o rapto já tinha se dado, né? A ressurreição já tinha se dado. Esse mesmo grupo, aquele mesmo espírito daqueles dias, de Emineu, de Fileto, ele está nos dias de hoje, né? Porque se diz que o rapto se deu em 63, tá? Naquela grande nuvem, né? A maior nuvem que já houve a 41 pés de altura, ou milhas de altura. Isso dá mais de, eu creio, em torno de 15 a 16 quilômetros de altura. Nessa altura não se forma nuvem.
tá? Não se forma nuvem. E aquela nuvem que apareceu em Tucson e se espalhou para alguns outros estados. E disse que ali foi o arrebatamento, tá? E que ali Jesus tinha vindo para buscar a noiva. É o mesmo grupo que Paulo encontrou. Ele fala nessa mensagem que o arrebatamento, ele diz: agora o arrebatamento é só, este arrebatamento acerca do qual estamos falando é só para a noiva. Lembre-se, a Bíblia diz: os outros mortos não reviveram por 1000 anos. Este grande arrebatamento, se não há um arrebatamento, amigos, aonde nós estamos? O que vamos fazer? Em que era estamos vivendo? Que promessa temos? Haverá um arrebatamento, né? As pessoas, as denominações, acham que até tem algumas denominações que colocam, né, uma imagem assim de Jesus vindo e arruma de anjo atrás, tudo com corneta apitando, né, vai aparecer no céu, né? As denominações acham que vai ser assim, mas a Bíblia diz que não é, né? Será como ladrão, como nós lemos, tá? Não será uma coisa pública, tá? O rapto não será uma coisa pública. Eu pergunto aqui mesmo eu estou em completamente desespero na minha alma. Eu já tive muito desesperado, mas eu nunca tive tão desesperado como eu estou nos últimos dias. O irmão Breno pregando e falando sobre o afundamento de Los Angeles, tá? Ele chegou a dizer assim: eu duvido que suba 12 daqui. Quando o missionário Martins foi para os Estados Unidos, ele chegou e conversou com o irmão Breno, que ele tinha batizado vários pastores. E o irmão Breno ficou calado. Ele insistiu, o irmão Breno ficou calado. Pela terceira vez, o irmão Breno se virou para ele e disse assim: Martins, subirá 5 pastores de lá? O irmão Breno pregou a mensagem e o sinal, ele esperava que a igreja ela entrasse completamente no desespero. E você vê poucos irmãos buscando, sabe, o batismo do Espírito Santo, o selo. Você vê muito pouco irmãos buscando isso. Pode buscar outra coisa, sabe, vem buscar por emprego, vem buscar por casa, vem buscar por uma esposa, por um esposo, mas poucos são os que estão buscando o selo do Espírito Santo. A Bíblia diz que haverá e será somente para a eleita, a senhora eleita, a noiva neste dia que é tirada a igreja. A própria palavra igreja significa chamado a sair, como Moisés chamou uma nação de uma nação. Presta atenção sobre isso. O Espírito Santo está chamando uma noiva de uma igreja. Uma igreja de uma igreja. Membros de toda a denominação, compondo uma noiva. Abre noiva. Está na fita, abre noiva. A noiva saindo, chamada. Essa é a que é a abre noiva. A noiva, melhor dizendo, aquela que estará no arrebatamento. Isso somente, nada além da noiva. Os eleitos conhecidos de antemão por Deus desde o princípio, os genes espiritual do Pai. Amém? Deixa eu sair logo daqui. Ele diz assim nessa mensagem, a voz do sinal. Agora, o tipo aqui,
há um maravilhoso tipo que nós seguramente não queremos perder. Ver tipificado. Deus está trazendo Israel, seu povo, para fora. Uma nação. Uma nação para fora de uma nação. Uma nação para fora de uma nação. Um bonito tipo de hoje. Que Deus está chamando sua noiva para fora de uma igreja. A noiva cristã para fora de uma igreja cristã. Pense nisso. Pense como é este povo. Cristãos vão ser tirados do meio de cristão. Somente. Vão ser tirados do meio do cristão. Eu não sei, mas se você olhar os últimos dias, se você estiver acompanhando, porque nem todos fazem isso, o quanto Deus tem falado a questão do arrebatamento, do rapto. E parece que nós não se importamos. E a terrível coisa será você entrar na grande tribulação. A noiva cristã para fora de uma igreja cristã. Uma igreja noiva para fora de uma igreja, a qual é citada na Bíblia. Tá? Então, mas aonde se encontraremos? Aonde estaremos congregados ou congregadas? Aonde? Tá? Em qual estado? Em qual cidade? Os homens dizem, né? Eles interpretam as coisas, tá? Eles colocam os seus pensamentos. A Bíblia não é de interpretação particular de homem algum, tá? E qual é o homem que pode sondar os pensamentos de Deus? Mas é uma coisa que nós temos, estamos a cada dia com tudo o que está acontecendo. Eu creio que é nessa mensagem a voz do sinal. O irmão Brena disse: olha as ruas, veja como as mulheres se vestem, olha os homens, veja como eles se comportam. O irmão Brena disse: isso mostra que a vinda de Cristo está à porta. E como tudo isso será, tá? Eu estava falando e esses dias, eu creio que está com mais ou menos 2 semanas, que houve um terremoto em Los Angeles de 4,4. Tá? De deixar completamente ali os Estados Unidos bem de orelha em pé. Porque eles estão sabendo. Antes, eles faziam uma perseguição sobre o profeta. Quando o profeta profetizou sobre o afundamento de Los Angeles, ele disse: não. Hoje quem está provando que Los Angeles afundará, tá? É a ciência, tá? Quem está provando é a NASA, né? Que Los Angeles irá afundar a mais de 4 quilômetros de profundidade. E isso causará ondas gigantescas, terrível, em toda a costa marítima do mundo. Agora você, onde você vai estar, meu irmão, minha irmãzinha, nesses dias? Aonde você vai estar congregada? Será a noiva congregada em um lugar para o rapto? Será no oeste? Será em São Paulo? Em Franca? Em Tucson, nos Estados Unidos? Jeffersonville, nos Estados Unidos? Em Phoenix? Sei lá na África, tem um lá que está dizendo que vai ser lá na África.
Então nós temos que ir aquele que falou. Nós temos que ir pela palavra. Então essa pergunta foi feita ao profeta. Ele disse assim: não tem que ser aí. Está vendo? Não tem que ser no oeste, na África. Não tem que ser que vá se congregar, que a noiva irá se congregar. Eu queria falar de algo mais abertamente, como diz assim, mais forte, sobre certo assunto relacionado a isso. Ele diz: não tem que ser aí. Sim, a noiva será congregada num lugar, isso é certo, porém não até a ressurreição. Veio, porque os que ficaram vivos até a vinda do Senhor. Creio que é capítulo 5 de 2 Tessalonicenses. Que nós, os que ficamos vivos até a vinda do Senhor, não precederemos ou impediremos aos que dormirem universalmente. Tá? Universalmente. Porque a trombeta de Deus soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão. E seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro com o Senhor nos ares. Portanto, toda noiva estará junta quando for receber o Senhor. Veio, estará junta. Porém, não significa necessariamente que nós todos, eles tenham que estar assentados num lugar como este. Vocês estão entendendo? Porque a noiva estará dormindo no pó da terra, ao redor do mundo, desde o Ático até os trópicos, e desde o leste até o oeste, desde o norte até o sul. Jesus disse: aparecerá o Filho do Homem. Claro, disse: será como relâmpago, que se mostra desde o Oriente até o Ocidente. A coisa completa. Haverá uma ressurreição, um rapto, e se irá longe. E antes que alguma vez suba, o recebeu. Veja a sabedoria do Senhor. Agora, por exemplo, vamos dizer ao falar isso, estou dizendo isso por meio de pensamento, de graça e fé na palavra, que eu digo. Estou incluindo-me com todos vocês e eu, e com todo o corpo de Cristo, universalmente. Eu creio nisso. Quando digo nós, me refiro que por graça eu creio por fé, creio em sua graça, que nós estaremos entre essas pessoas que serão arrebatadas. Amém? Eu fico feliz por isso, sabe? Porque eu estou aqui porque uma vez o profeta orou, por isso nós estamos aqui, né? Porque ele disse assim, quando ele se levantou em oração, ele disse: Senhor, eu oro por todos aqueles que vão ouvir esta fita, né? Ele diz: agora a primeira coisa que ocorre quando somos ressuscitados, os que ainda viverem ficarão. A ressurreição começará primeiro. A ressurreição dos que dormem. Haverá um tempo para despertar os que dormem agora no pó, não os que dormem no pecado. Esses não ressuscitarão por 1000 anos. Porque eles seguirão dormindo, não se despertarão por outros 1000 anos. Mas esses que estão dormindo no pó, serão despertados primeiro. E eles, na graça do rapto do Senhor, estes corpos corruptivos se vestirão de incorrupção. E então todos nós que congregamos, e quando
começarem a se congregar, então os que viverem e ficamos seremos transformados. Esses corpos, quando começarem a se congregar, então os que vivemos e ficamos seremos transformados. Esses corpos mortais não verão morte, porém, de repente haverá como que um súbito impulso que passará sobre nós, e você será transformado. Tornará como foi Abraão, de um velho a um jovem, de uma velha a uma jovem, que é esta transformação súbita. E depois de um tempo, você... agora isso aqui tem assim, essa questão depois de um tempo. Tem coisa que a gente tem que dar umas paradas e ver esses pontos. Porque não será menos de 30 e nem mais de 40. Esse ajuntamento aqui na terra, né? Com os ressuscitados. E então haverá o rapto, haverá o arrebatamento. Está viajando com o pensamento, e então pode-se ver aos que já estão ressuscitados. Que hora? Então nós reuniremos com eles, e depois seremos arrebatados com eles para receber o Senhor nos ares. Mas isso é como um segredo. Quem sabe é você. O mundo não sabe. Os crentes caídos, os crentes infiéis, eles não verão isso. Tá? Eles não verão isso. De maneira alguma. Eles não verão essa congregação. Eles não crerão. Por exemplo, você já pensou? Eu estava vendo o homem mais velho do mundo. Ele tem 135 anos. E é um cearense, né? Lá de Meruoca, né? Como se esse homem for um cristão, quando ele ressuscitar, né, a família dele não conhecerão ele, tá? Não vai acreditar, né? Como uma vez, qual o nome do seu menino? Era sim, Ronald, né? Me chamaram para ir lá para fazer uma oração. E foi até meio coisado, né? As pessoas ficaram meio... E aí ele estava ali naquele caixãozinho. Eu tinha orado por ele, só que... E a irmã Eliane sabia que eu sabia que ele iria partir. E ali eu estava ali falando com ele, né? Eu disse: olá, amiguinho, eu sei que tu estás no seio de Abraão agora, né? Mas essa tua família aqui, com esse short velho imoral, com esses cabelos cortados, tá bem ruim para eles, né? Tá bem ruim para eles. Se eles morrer agora, eles vão completamente em outra direção de você, tá? Então eu estava conversando com uma pessoa e eu estava dizendo assim, eu digo assim, simplesmente diga a ela que se ela partir na condição que ela está, ela nunca mais vai ver a mãe dela. Então nós teremos um corpo assim como foi Abraão, tá? O profeta de Deus disse que vai chegar aquele jovem, vai bater na sua porta e vai dizer: olá, irmão, como vai, né? E você olha assim e disse: mas
a voz é parecida, mas você não está lembrado de mim? O irmão Brana disse que aquilo dá-se um estalo, né? Um impulso, que aquilo completa completamente a tua fé, de uma maneira que não se mede, né? Que haverá completamente você sair de um lugar, arrebatamento de corpo de um lado para o outro, simplesmente estar assim conversando e de repente você completamente se some e coisa assim, porque haverá o avivamento. São coisas que a igreja ela está com a mente tão petrificada que às vezes não consegue penetrar na mente das pessoas, mesmo elas estando lendo, mesmo ouvindo, aquilo não consegue penetrar, tá? Porque nós estamos tão enraizados, como o irmão Brana disse, naquela velha oficina, naquele velho ferro velho que passava o imã, e quando passava por cima do ferro, os ferros tudo subia para o imã, aí ia lá e jogava na caldeira, e ali passava de novo e não levava tudo. O irmão Brana disse: mas passou aí, por que não levou tudo? Ele disse: não, irmão Brana, porque ali tinha alumínio. Aí o irmão Brana saía assim um pouquinho e dizia: glória a Deus. Aí voltava de novo, aí ele via. Aí ele disse que passou por cima de uma grande chapa, e a chapa ficava se tremendo quando o imã ia passando por cima. Vocês sabem o que é um imã, né? E ia passando por cima, ela ficava se tremendo, se batendo. Aí o irmão Brana disse: mas por que ela não sobe? Aí o irmão Brana disse, aí o rapaz dizia assim: não, irmão Brana, é porque ela está parafusada aquela chapa. Aí o irmão Brana saía assim e dizia: glória a Deus. Ele foi o que o senhor disse: não, eu estava só pensando. Ele disse assim: são crentes alumínio, tá? Que o imã, o grande Espírito Santo não pode puxar, e outros são os crentes, né, parafusados no mundo, né? Aí não tem condição, e o Espírito Santo passa, sua alma sacode, saia deste mundo, dê as costas para esse mundo, o rato está à porta, essas coisas estão à porta, tudo está afundando, o mundo todo está apodrecido, mas ele fica só balançando. Que Deus nos ajude. Então nós nos reuniremos com Ele, depois seremos arrebatados com eles, para receber o Senhor nos ares. Não é necessário, se teu tio está sepultado em Kentucky do Sul, se eles têm que se levantar em Indiana, ou sepultado em Indiana tem que se levantar em Kentucky do Sul, não importa onde esteja, se levantarão do mar os que estão mortos no mar, os que foram destruídos naquelas arenas e devorados pelos leões, os que foram lançados no forno ardente, e nem mesmo os ossos foram deixados, ou pó, mesmo eles se levantarão. Que estivesse em Roma, ou na arena em Roma, ou estivesse nas matas tropicais do sul, ou nas regiões geladas do norte, se levantarão dos mortos, e serão transformados, e serão levantados, e no momento os que vivem serão transformados, juntamente seremos arrebatados no abrir de olhos. Amém? Deus abençoe os ouvintes da FM Vale do Acará. Então, será assim, é uma coisa rápida, tá? Deus abençoe. Então, observa os missionários que morreram ali nos campos da África, observa os que morreram ali nas regiões geladas do norte, observa os que morreram na arena, ao redor de todo mundo, no Congo e ao redor de todo mundo. Tenha morrido aonde quer que seja, na China, no Japão, ao redor do mundo, a vinda do Senhor será universal. Aleluia. Tá? Então terá um grupinho no Ceará, terá um grupinho em São Paulo, terá um grupinho nos 4 cantos da terra. Tá?
Aleluia. Note a transformação. Estarão dois numa cama. Um será tomado, o outro será deixado. Ao mesmo tempo, dois estarão no campo. Um será tomado, o outro será deixado. Um na parte escura da terra e um na parte iluminada da terra. Isso acaba com os adventistas do sétimo dia. Porque, por exemplo, no Japão hoje é segunda. Entenderam? Então, no Japão, a sexta-feira é sábado lá. E quando não é sábado no Brasil. Isso acaba com a doutrina dele, né? Porque quando Deus instituiu o dia, tá? Deus não mandou tu adorar um dia, não existe tal escritura para isso. Eles estavam no mesmo lugar. O sol se levantava no poente, se colocava o sol se nascia no nascente e se pôa num poente, tá? Isso todos os dias. Tá? Aonde ele estava, eles não tinham. E era só um povo. Assim é a noiva, assim é a esposa. É um povo só. Vê, será um rapto universal. Sim, toda a igreja estará junta. Porém, depois que começarem a ressurreição e o rapto. Agora, se essa não é a forma pela qual os vê, isso está bem. Não estou exatamente falando quando digo isso. Estou gravando, estamos gravando. Veem vocês, e pode que haja outros ministros que não estejam de acordo com isso. Isso está bem. Tá? Crê você que algumas vezes a noivazinha que vive se congregará em algum lugar e terá todas essas coisas em comum? Segundo fez a primeira noiva, talvez apenas antes da vinda de Jesus Cristo nas nuvens. Ele diz: agora me perguntaram se eu creio. Por meio das Escrituras, porém talvez virá um tempo, talvez eu não sei, porém pode haver. Veem vocês, se acontecesse, daria identificação. Se acontecesse, daria a identificação de sua proximidade, que está perto. Sendo assim, ele disse: mas ele vem como um ladrão de noite. Vê? Ele vem para com aquele livro que li acerca pela noite arrebatar sua noiva. No momento ela arrebatar num abrir de olhos. Vê? É muito duvidoso. Será nessa forma, porque a Bíblia diz: haverá dois numa cama e será tomado, o outro será deixado. E dois no campo, um será tomado, o outro será deixado. Vê? Assim sendo eles provavelmente ao redor do mundo, para ter as coisas em comum, eles não se congregarão num lugar, mas grupinhos deles estarão espalhados por toda a terra. Amém? Isso aqui é o que o profeta está dizendo na perguntas e respostas número 4. Tá? Vê? Assim sendo eles provavelmente ao redor do mundo, para ter as coisas em comum, eles não se congregarão num lugar, mas grupinhos deles estarão espalhados por toda a terra. Amém? Talvez, se o Senhor o permitir, creio que este é um grupinho dela. Creio que este é um grupinho dela. Amém? Talvez outro grupinho na Ásia, ali na Alemanha,
um em algum outro lugar. Quando outra noite vi na visão da noiva, elas estavam compostas do internacional. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu não sei. Eu tive 2 sonhos assim, bem forte assim. Eu tive um sonho. Eu acho que eu estava viajando. Nesse sonho eu tinha mandado o irmão Vitor e o irmão André para ir para certo lugar. E eu dizia para eles que eu iria esperar eles em tal lugar. Eu disse: eu espero vocês ali. Eu aguardo vocês ali. E tinha umas pessoas fardadas, tipo polícia, que estavam me pastorando, me olhando, tá? E eu conseguia passar por eles sem que eles fizessem algo. E eu ia para o lugar. Quando eu chegava, eu lembro bem de uma coisa. Eu sei que se um dia eu encontrar com aquela esquina, eu nunca esqueço aquela esquina. Era uma esquina feita de pedra. De pedra. E aonde eu vi bem essa esquina. Só que era tipo um castelo grande. E na frente tinha tipo uma praça. E ali eu começava a olhar. E de repente começava a chegar homens e mulheres, tudo de branco. Mas de todas as raças. E eu ficava olhando aquilo. E via aquelas mulheres brancas, louras, dos cabelos longos, as mulheres de cor, sabe, todas as raças, pessoas com os semblantes assim de índios, mas todos estavam de branco, com as roupas brancas e grossas, aquelas roupas eram as roupas grossas, mas muito brancas, e como linho, muito bonitos. E eu ficava olhando aquelas mulheres não tinham pintura, aquelas mulheres não tinham sapato alto, elas não tinham roupas curtas, sabe? Elas não tinham sobrancelha feita, era uma coisa muito lindo, muito natural, uma coisa que, aquele era acho que o maior espetáculo que eu já vi, a coisa mais linda que eu já vi. E aí, eu saía, as mulheres estavam ali, e eu saía, e eu fui para o meio de uns homens, todos, e eu passava, e eles me olhando, e de repente eu chego num lugar, e tipo como fosse uma banca, uma coisa, e ali um homem, ele tinha traços de judeus, ele tinha, e aí ele tomava um avental não, uma capa, uma túnica, e ele vinha com aquela túnica para mim. Aí ele colocava na minha cabeça. Eu lembro bem que ele colocava na minha cabeça e ela tinha um cordãozinho que segurava ela assim. Segurava para ela não cair. E eu vi que ela tinha 2 listras no meio dela. Aí ele disse: ficou muito bem em você. E aqueles outros ficavam me olhando. E eu saí daquele sonho. E eu fiquei. E quando de ontem para hoje eu estava sonhando em uma reunião que iria ter. E chegavam essas pessoas e elas ficavam conversando com o irmão Paulo, o evangelista lá na Argentina, o irmão Paulo. E ele ficava, aquelas pessoas ficavam falando para ele, é como se eu não entendesse o que aquelas pessoas estavam dizendo. Aí ele dizia assim: para essa ocasião, pastor, eu creio que o senhor terá uma túnica. Para essa ocasião, né, aquelas pessoas queriam muito que eu fosse. E aí ele por 3 vezes ele repetiu: o senhor tem que ter uma túnica. Eu vou preparar uma túnica. Aí ele disse: não, eu vou pegar uma túnica para o senhor. E eu saí daquele sonho. E eu lendo essas coisas aqui, o irmão Brena diz assim: lembre daquela visão que eu tive com a noiva. Ela é internacional. São várias raças, sabe, vindo de vários lugares. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, tá? Mas lembre-se, é um povo simples.
Sabe, eu vi aquelas mulheres, eu vi aqueles homens, tudo simples. Tá? Tudo simples. E aquele homem que me deu aquela túnica que tinha os traços de judeus, ele me dizia um nome, né? Ele dizia um nome para mim. Tá? Ele dizia 1400. Ele dizia um número para mim. E eu ficava pensando naquele número. Não sei porque ele disse aquele número. Eu não tenho uma interpretação disso. Ele disse, talvez, se o Senhor permitir, eu creio que este é um grupinho dela. Aleluia. Talvez outro grupinho na Ásia, um ali na Alemanha, um em outro lugar, em Fortaleza. Quando outra noite vi na visão, sabe, da noiva, outro grupo no Rio Grande do Sul, sabe, é assim em vários lugares, tá? Elas estarão compostas do internacional, veio, por conseguinte a noiva não será congregada num lugar, será congregada por todo o redor do mundo. E isso vindica exatamente com a palavra, e a palavra nunca tem estado errada. E até esta hora, tão poucos, jamais a visão tem estado errada, porquanto tem estado conforme a palavra. Amém? Nesta hora não estará no rapto da noiva qualquer um que tenha um batismo genuíno e verdadeiro do Espírito Santo. Digamos que podemos fazer por ti. Amém. Eu vou terminar, tá? Agora, lembre que Israel tinha um sinal. Israel tinha um sinal, a coluna de fogo. Você tem o sinal. Israel tinha Moisés. Escuta bem isso aqui, o terceiro êxodo. Mas esta vez, glória a Deus, a coluna que vemos entre nós, a coluna de fogo, nos conduzirá ao milênio, quando ele retornar ao seu povo, naquele grande reino milenar, depois deste êxodo, depois do arrebatamento, onde viveremos eternamente com ele. Ele sempre tem a palavra do Pai, sempre prova que ele está, está certo. Estamos no êxodo, quer dizer, estamos numa saída, estamos num arrebatamento, tá? Veja bem uma coisa, igreja, saiba de uma coisa: se você não sente isso, é melhor você se acertar com Jesus. Se você tem que estar já dentro do arrebatamento. Vou provar isso para você. Escuta bem uma coisa, igreja. Quando eu compro uma passagem do trem, quando eu compro uma passagem do avião, eu entro dentro do avião, mas o avião continua parado, mas eu já estou dentro. Entenderam? Eu entrei no trem, o trem está parado. Está esperando as ordens. Está esperando a ordem. A grande ordem para ele partir, mas eu já estou dentro. É assim o rápido. Você tem que estar dentro dele, cara. Agora você não pode. Você pode ver, você não pode estar dentro do trem, né, com as pernas lá de fora. Tá vendo? Ou você está todo dentro ou não está. Entenderam isso? Amém? E está partindo, Estamos no êxodo, ó. Estamos no êxodo. Estamos no arrebatamento. Estamos no êxodo, estamos numa saída. E partindo. Aí ele diz, desligando as fitas, no momento. Ó, meus amigos, meus irmãos, tantos presentes quantos que ouviram as fitas, permita-me, como seu irmão e cidadão do reino de Deus, saiam neste êxodo, entre neste arrebatamento, pois todos que foram deixados para trás levarão a marca da besta. Escute bem isso.
Não sejam vacilantes. Todos que ficarem para trás levarão a marca da besta. Saiam da Babilônia. Saia desta confusão. Saia desses sistemas. Sirva ao Deus vivo. Deixe este grande anjo do pacto, Jesus Cristo, em forma de Deus, não teve por usurpação, mas tornou-se igual a Deus. Agora ele é a coluna de fogo, na mesma forma em que esteve lá no passado, trazendo aqueles primeiros êxodos, trazendo o segundo êxodo, e aqui está ele com o terceiro êxodo. O primeiro êxodo, o que ele fez? Ele os tirou de uma terra natural para uma terra natural. O segundo êxodo, ele tirou de uma condição espiritual para o batismo espiritual do Espírito Santo. Agora ele está trazendo ao batismo espiritual do Espírito Santo, diretamente de volta à terra eterna do milênio. E é a grande vida futura. A mesma coluna de fogo, pelo mesmo sistema ungido, o mesmo Deus fazendo as mesmas coisas. E a mesma palavra que declarou o primeiro, declarou o segundo. A mesma palavra que declarou o segundo, declarou o terceiro. E aqui vemos entre nós. Saiam, saia desse caos. Venha a Deus, venha ao Deus vivo, venha a palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. E agora ele está em nossa carne. Agora ele está em nossa carne, habitando entre nós. Saiam e sirvam ao Deus vivo. Enquanto inclinamos a cabeça, vamos ficarmos de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Graças ao teu nome, Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Feche seus olhos. Isso será universal. E se acontecer agora, ou você está dentro ou está fora. Agora não deixe o diabo te acusar. Mostra para ele que no Calvário derramou todo o sangue de um inocente por você. Eu senti isso vindo da audiência invisível. Satanás é um fanfarrão na sua mente. Não dê lugar a ele. Ele não passa de um pervertedor. Aleluia. Mas haverá esse arrebatamento. O mundo está podre, nojentos. Aleluia. Eu estava esses dias meditando, eu disse: Senhor, não vai ter jeito, Senhor. Do jeito que a coisa vai, logo eu serei preso, Senhor. Porque eu não consigo, ó Deus, combinar o mundo com a tua palavra. Isso é fogo e água. Isso é água e óleo. Ó Deus. Oh meu Deus. Aleluia. Aleluia. Quando este mundo satânico
amaldiçoados. Deus, mas o Senhor soubesse o tanto que eu te louvo pelo Senhor ter nos escolhido para estar nesta hora. Porque a tua palavra diz que Abraão, Isaac, Jacó queria ver esse dia. Oh, aleluia. Oh, Deus, firma esses corações. Firma esses corações. O mundo está aí, Senhor, aplaudindo a Satanás. As igrejas estão aplaudindo a elas mesmas. Mas eu sei que o Senhor tem uma noivinha. Um povo simples. Não simples por ser pobre, porque o rico também pode ser simples. Oh, Deus. Mas homens e mulheres de respeito, damas, cavaleiros, cristão, tirado do meio de cristão. Fecha essa tua boca, essa tua língua que tu fala demais. Aleluia. Aquieta-te. Aquieta teu coração. Oh, aleluia. Aleluia. Até por uma coroa. Dela um dia fugir, como plena. Aleluia. Ai, Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a Mensagem da cruz, Jesus até morrer, tua proclamar. se você sentir de vir à frente, venha. Você que está nos assistindo, aleluia. Sente de ir à frente, vá, venha. Isso é universal. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Você ama esta cruz? Eu amo a mensagem da cruz. É morrer a cruz proclamar. Levarei eu também minha Senhor Jesus, nós te damos graças, Pai, pela tua infinita misericórdia, pela graça que o Senhor tem nos dado, de nos encontrarmos, Senhor, mais esta noite aqui, congregados em tua palavra. Pois o apóstolo São Paulo disse, Senhor, que todos congregariam em Cristo,
Ó Deus, ajuda, Senhor, a tua noiva a trilhar nesses últimos dias por essa imensa escuridão, mas que ela, Senhor, ande somente na tua luz, pois a tua palavra é a luz para a tua noiva. Amém. Ela não tropeça, ela não pode cair, porque ela anda na claridade do teu Espírito. Ó Senhor, ajude e fortaleça, Senhor, a cada um dos teus filhos, para que eles sintam, Senhor, o ardor do teu Espírito em seus corações. Ó Senhor, e que nós possamos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, nos tirar desta terra. Ó Deus, que os nossos corações, que nós estejamos todos preparados, Pai, para esse grande êxodo que vem aí à frente, para esse rapto que acontecerá nesses dias, Senhor. No nome soberano de Jesus Cristo, nós te rogamos, Senhor, todas essas bênçãos, desde agora e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe aos irmãos. Saiam na ordem do Espírito Santo. Deixe as mulheres, as crianças saírem primeiro. E amanhã à noite nós estaremos aqui em oração, mais uma vez, se assim o Senhor nos permitir. Deus vos abençoe. Deus os livre nas estradas. Deus guarde. Deus os abençoe.